Vamos seguir falando sobre o mesmo assunto, sobre essas tensões entre Irã e Israel, agora com o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, a quem agradeço a participação aqui no Jornal da Manhã, embaixador. Bem-vindo, bom dia. Prazer falar com vocês, tuas ordens. A gente vem fazendo desde o começo do jornal, embaixador, algumas projeções sobre a sensação, especialmente entre os iranianos, a respeito desses ataques das últimas horas de Israel. A resposta militar prometida se esgota nesses ataques com drones que foram interceptados? Se espera algo um pouco mais efetivo? Eu queria que o senhor traduzisse para a gente o sentimento por lá a respeito do que aconteceu nesta madrugada. Bom, eu acho que o que há é muita dúvida sobre o que realmente aconteceu. Porque nós acordamos aqui com um alerta muito sério de um ataque israelense e, aos poucos, fomos vendo que as coisas não eram exatamente desse jeito. Nós temos aqui uma posição privilegiada, porque o Brasil é um país muito querido por todos, então é um país que não está sob risco. Temos uma comunidade que está permanentemente em contato conosco através dos nossos chats. Então, nós temos informações a respeito das coisas que estão acontecendo e as coisas evoluíram favoravelmente em relação às notícias do começo da manhã e agora, em que muitas coisas estão sendo esclarecidas. Então, o que eu posso dizer é que, primeiro, nós temos o escritório do Adido de Defesa aqui junto à Embaixada, que nos fornece informações a cada momento sobre o que está acontecendo. Segundo, que nós temos um vínculo muito forte com a nossa comunidade aqui, que não é grande, não passa de 200 pessoas, com as quais nós estamos nos comunicando permanentemente. E estamos a postos para fazer qualquer coisa, se as coisas se tornarem mais graves, urgentes. Temos planos de evacuação, temos a experiência dos planos de evacuação do passado, inclusive mais recente em Gaza. Então, acho que é isso um pouquinho que está mobilizando mais as minhas atenções e as atenções da Embaixada do Brasil aqui em Teherã. Embaixador, eu queria perguntar para o senhor, então, ao vivo, aí de Teherã, da nossa embaixada, da Embaixada Brasileira no Irã, qual é o ambiente na cidade desde o sábado passado? Se é um ambiente de um ataque iminente, se há alguma coisa visível com a qual o senhor não se deparava anteriormente, ou seja, do sábado para cá, especialmente hoje, as coisas do cotidiano mudaram aí? Há aquela sensação, preparação para um ataque iminente ou nada perceptível, embaixador? Não, já houve momentos em que nós todos estávamos muito preocupados porque acreditávamos que ia haver uma reação de Israel contra os ataques do Irã. Primeiramente, nós estávamos tranquilos, imaginando que Israel fosse dar o caso por encerrado, porque, segundo, pelo menos, procurar enfatizar as autoridades iranianas, fizeram um ataque muito limitado, procuraram não causar maiores danos, e era mais ou menos uma reação com base no direito internacional e que seria um pouquinho para você deixar as coisas quites e encerrar esse assunto e criar uma janela de oportunidades para negociações. Bom, esse era o ambiente até ontem, aí nós fomos surpreendidos nessa madrugada com essas notícias de ataques, que no começo eram muito preocupantes, porque nós vimos que coincidiam com os alvos que os especialistas militares e o nosso Adido de Defesa julgavam que seriam prováveis alvos, principalmente o Centro de Desenvolvimento de Atividades Nucleares do Irã, Isfahan. Então, tudo parecia levar a que tivesse havido realmente um ataque muito sério de Israel contra o Irã,
desencadeando talvez outros tipos de retaliação que nós não poderíamos saber aonde chegariam. Bom, e aí isso, claro, motivou alertas às nossas comunidades, trocas de informações entre os nossos grupos ibero-americano, latino-americano, dos BRICS e de outros amigos, e trocando informações, e nós vimos que, aos poucos, aquelas informações muito alarmantes foram sendo diminuídas até, digamos, as últimas declarações oficiais das autoridades iranianas, dizendo que não tinha havido ataque israelense, que, na verdade, haviam abatido alguns drones nessas regiões que, coincidentemente, eram aquelas que o nosso adido militar nos havia mencionado nas nossas conversas, e que tudo estava voltando ao normal, os aeroportos reabrindo, os voos também sendo reabertos, e agora nós estamos ouvindo todos os relatos do que aconteceu e o que não aconteceu, e talvez agora estejamos num novo estado de mais tranquilidade, embora em permanente tensão, como vocês devem imaginar. Tem alguma pergunta, algum questionamento a respeito desse espraiamento desses conflitos, Naides, que para o embaixador? Fica à vontade, se tiver. Embaixador, primeiramente, bom dia, é um prazer falar com você. Gostaria de saber se o Irã, há a expectativa da diplomacia brasileira de que o Irã se manifeste sobre esses ataques mais recentes. Qual que é a avaliação neste momento vinda do Itamaraty? Bom, primeiro eu queria dizer que esses tipos de problemas que vocês acabam de mencionar em Paris talvez se multipliquem em outros lugares. Na verdade, nós estamos num momento em que há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas muitas coisas que são desmentidas depois. Então, até que ponto as coisas estão ocorrendo segundo os relatos mais dramáticos ou não, isso é uma coisa que está colocando a nós, diplomatas, aos meus colegas do corpo diplomático, aos adidos militares aqui, às autoridades iranianas com as quais nós estamos conversando, em permanente investigação para saber até que ponto uma coisa ocorreu ou não ocorreu. O fato é que nós aqui na Embaixada do Brasil temos uma posição mais ou menos tranquila, porque temos um bom relacionamento com o Irã, ao contrário dos meus colegas do Reino Unido, da Alemanha, da França e de outros países que têm uma situação muito diferente da do Brasil. Consta que praticamente todo o pessoal da Embaixada da Alemanha teria evacuado, mesmo que aparentemente as coisas tenham voltado ao normal, que o governo iraniano tenha declarado que não houve mais do que alguns drones que foram interceptados e abatidos pelas defesas iranianas, e também algumas conjecturas de que os ataques saíram daqui, não de outros lugares. Então, veja só, nós estamos a cada momento recebendo informações, esclarecendo, ou então colocando novos elementos em relação ao que aconteceu e fazendo aqui na Embaixada o que é a nossa obrigação, procurar saber o máximo com os nossos colegas e também com as autoridades locais, procurando, através de um chat que nós temos via WhatsApp com todos os brasileiros aqui, no sentido de informá-los sobre os acontecimentos, prepará-los para o caso de nós termos que fazer uma evacuação. Aí, nesse ponto, eu, como antes de ser embaixador nos 3 países anteriores que me antecederam aqui nessa gestão em Teherã, era chefe da comunidade
comunidade brasileira no exterior. Então, eu tenho essa experiência das evacuações que nós fizemos do Líbano. Bom, tenho uma experiência mais recente agora de Gaza. Então, nós temos que manter a nossa comunidade brasileira informada sobre o que deverá fazer se, por um acaso, as previsões otimistas não se concretizarem, nós tivermos que remover os brasileiros daqui. Vamos ouvir a Amanda Klein, então. Ela tem uma pergunta para o senhor também, embaixador. Amanda. Embaixador, bom dia, prazer falar com o senhor. Como é que o senhor vê a posição do Irã agora nesse xadrez político do Oriente Médio, né? Na disputa entre países árabes, houve ajuda de países árabes, inclusive nessa ofensiva do Irã a Israel. A Jordânia, por exemplo, abriu o seu espaço aéreo, inclusive interceptando alguns drones que vieram do Irã, a participação também da Arábia Saudita. Como é que o senhor vê esse xadrez do Oriente Médio se movimentando com a guerra na faixa de Gaza como pano de fundo também? Uma pergunta interessante, eu acho que é a que nós mesmos nos fazemos, mas que é difícil responder porque o Irã é um país muito complexo. Acho que não há nenhum país que tenha, assim, digamos, tantas estruturas paralelas determinando o destino do país e um povo muito educado, um povo muito nacionalista, de modo que você fazer uma avaliação do que pode acontecer, que exige você, primeiro, ter um grande relacionamento formal com as estruturas formais do país, aqueles ministérios, aquela chancelaria com as quais nós, diplomatas, nos relacionamos normalmente. Aí aqui você tem uma outra estrutura, exemplificando a Guarda Revolucionária, que é um aparato militar paralelo às Forças Armadas regulares, com muito mais gente, muito mais poder, muito mais influência. Aí você tem um outro estrato religioso que tem um componente, tem uma importância muito forte em decisões, sem contar o de segurança, que adiciona uma outra dimensão de complexidade para nós. Bom, aí se você soma isso, o fato do Irã atuar muito através dos seus aliados próximos, com o Hamas, com o Hezbollah, com os Houthis, com emitas, enfim. Imagina como é difícil responder a sua pergunta se você tem que colocar todos esses aspectos em consideração. Mas o que eu acho importante é que nós temos uma dinâmica de defesa muito integrada com as autoridades locais e com os outros adidos dos outros países. Temos uma relação direta com a nossa comunidade, então nós temos condições de informá-los com base nos subsídios que venham dessas fontes, o que eles têm que fazer em caso de necessidade. Bom, o que tivemos de problemas desde hoje de manhã? 2 brasileiros que participarão das Olimpíadas estavam aqui treinando o wrestling, não conseguiram embarcar nos voos de manhã e o adido nosso de defesa os está hospedando até que as coisas se normalizem como parece que estão acontecendo. Os brasileiros que nos pedem informação sobre o conflito já receberam nossos avisos no sentido de cautela, de guardar distância de áreas que possam ser problemáticas, guardar mantimentos, porque, na verdade, ninguém sabe o que pode acontecer. Nós não sabemos se houve ou não um ataque de Israel. Para quem acabou de ouvir a CNN, o secretário de Estado norte-americano Blinken falou sobre o assunto, mas isso não nos deixou claro qual é a situação. Então, o nosso desafio é manter tranquilidade e ouvir todos os relatos, avaliar a situação, ver em que nível nós temos que informar os nossos brasileiros e, eventualmente, alertá-los ou tranquilizá-los. E o fato concreto é que temos não só
esses colegas do corpo diplomático, mas algumas alianças muito importantes, por exemplo, Brasil e Portugal. Nós estamos celebrando em alguns dias o Dia da Língua Portuguesa. Eles têm muito mais preocupações com o relacionamento com o Irã do que nós. Nós temos também o fato de estarmos celebrando 120 anos de relacionamento diplomático com o Irã, o que cria um ambiente muito propício para nós conversarmos sobre qualquer assunto com eles, e temos confiança no bom senso das partes, de evitar que esse conflito possa sair fora do controle em prejuízo de todos. Okay. Uma última informação rapidamente, isso. Embaixador. Quantos brasileiros e brasileiras aí no Irã? Bom, nós temos a lista dos brasileiros que estão cadastrados e temos a lista dos brasileiros que seriam evacuados no caso de necessidade. Então, entre 150 e 180 brasileiros. Então, nós estamos em contato permanente com eles, e eles vão nos dizendo quais são as apreensões, quais são os seus interesses de sair ou não sair do Brasil. Até agora, eles estão muito dependentes do que nós dissermos. Se nós dermos um alarme de que eles têm que sair, provavelmente todos seguirão essas instruções e seguirão o itinerário que nós daremos. O itinerário que nós daremos, atualizamos ontem o nosso plano de evacuação, e a gente nunca pode tê-lo completamente certo, porque nós não sabemos se algumas das opções de saída estarão disponíveis ou não. Nós tivemos essas enchentes em Dubai nos últimos dias que mostraram que, se nós estivéssemos dependendo dessa via comercial, por outras razões que não por razões ligadas ao conflito, ela seria inviável. Então, nós temos, assim, várias alternativas, e o que é importante é que estamos em contato com os brasileiros, estamos em contato com as autoridades do Brasil. O nosso ministro das Relações Exteriores está sendo informado por nós sobre tudo o que está acontecendo. Então, estamos tentando buscar ter tranquilidade para poder também dar informações corretas aos brasileiros, sem intranquilizá-los desnecessariamente. Sim. E sem também tranquilizá-los irresponsavelmente. Falamos com o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, a quem agradeço muito a participação aqui no Jornal da Manhã, e peço para que mantenhamos contatos aí nos próximos dias. E obrigado, embaixador. É um prazer, estou à disposição quando precisar. Muito obrigado.